Sim, meu amor, sim. Boa noite, gente. Boa noite para quem chegou agora. Boa noite. Luana, seu aniversário hoje, Luana? Parabéns para Cadê você. você, Luana? Tá comendo Parabéns da Marta bolo, né? Shows. Ó, deve estar ali, ó, só no salgadinho, só no bolo. Não tá nem me dando confiança. Queria desejar parabéns, porque antes aqui da reunião eu olhei aquela nuvenzinha lá do Facebook e falei, ih, gente, tem aniversariante hoje. É, Boa noite para quem foi chegando, boa noite para vocês. Oi, Rafa. Oi, professora. Tudo bem, Rafa? Tudo sim. Isso aí. Poli quer dar uma palavrinha com vocês e aí, na sequência, a gente vai para a aula, tá bom? Poli, contigo, hein? Rodrigo, mas o que eu vou falar, eu acho melhor nem deixar gravado. Tá bom, querida. Instantinho só. Isso porque, deixa eu complementar, né? Para evitar que o pessoal que não está na aula, né, deixe de assistir o conteúdo que é mais importante. Então, eu vou dar pausa aqui na gravação, você fala, depois eu retorno. Vai. Então, vamos lá, ó. Quem tem dúvida, eu vou repetir antes de iniciarmos o conteúdo de alfabetização. Estávamos numa conversa aqui sobre a organização, tá, da educação básica. Assunto esse que, em algum momento, em disciplinas anteriores, vocês já estudaram, mas vamos retomar. E, se vocês quiserem também, podem ler a LDB, no que se refere a essa composição. A LDB apresenta Lei de Diretrizes e Bases, tá bom? Vamos lá. Educação básica, ela é organizada, ela é distribuída em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Beleza. A educação infantil, ela vai até o pré-2. Tem as turminhas, né? Passa por todas aquelas turminhas de maternal. Chegou no pré-2, a criança vai para o ensino fundamental. Em que ano que começa o ensino fundamental? Primeiro ano. O ensino fundamental, depois das alterações, ele passou a ter 9 anos. Ele vai do primeiro ao 9º ano, sendo que há uma divisão no ensino fundamental. Que divisão é essa? A divisão entre anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais, eles vão do primeiro ao 5º ano do ensino fundamental. Os anos finais, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Tá? E aí, depois do ensino fundamental, a gente tem o ensino médio, né? Que é o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Rodrigo, Oi, você Poli. sabe dizer se tem como, em algum lugar, as escolas e os segmentos dela, tipo como se fosse um mapa? Assim, como você diz? Não, tipo assim, Joana, ele tem Fundamental 2 Entendi. e Bom, o quem deve ter isso é a Secretaria de Educação, né? Com certeza eles têm. Com os segmentos de cada instituição. Mas a escola propriamente dita, eu acho difícil, porque ali ela já sabe do contexto da realidade, né? Entendi. Entendeu? Mas, assim, você está falando aí, eu estou aqui pensando, não tem mesmo, não. Quem tem isso é a Secretaria de Educação. Entendeu? Mas se vocês quiserem me perguntar também, assim, embora eu não esteja lá diretamente, hoje o meu vínculo é um vínculo de pesquisadora no município, né? Porque eu estou desenvolvendo meu projeto de doutorado aqui na rede. Mas eu tenho conhecido tudo mais. Aquela escola tal, eu conheço várias. Eu posso me informar para vocês. Só que aí eu vou me informar de uma, duas, no fundo, vocês querem ter um mapão, né? Vocês querem ter uma noção geral, né? Então, assim, acho que a secretaria pode ajudar vocês nisso. Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aham. Por exemplo, tanto a escola pública, porque a escola da escola pública eu já sei,
Mas numa escola particular, ele pode reter o aluno? Só um minutinho, Poliana, a Marinéia está dando uma mensagem aqui, que ela está em reunião. Só um instantinho. Ô, Polly. Oi. Aproveitando que está falando sobre isso, hoje eu até te perguntei, mas eu estava na rua, nem consegui me expressar direito. A minha dúvida é, por exemplo, se o ensino fundamental, se esse estágio vai abranger até o 9º ano, vai ser válido até o 9º ano, ou vai ser válido só até o ensino fundamental 1? Então, o ensino fundamental ele é dividido por 1 e 2, né? Sim, mas o estágio... Nós só temos até o 5º ano, que é o Fundamental 1. E, no caso, no semestre que vem, vai ser o Fundamental 2, é isso? Não, porque não tem habilitação para dar aula para 2. Porque a partir do Fundamental 2 e o ensino médio, eles já são divididos por matérias, entendeu? E nós não temos essa habilitação. Por quê? Porque, assim... Eu não sabia que hoje em dia estava assim, entendeu? Por isso que eu fiquei em dúvida nessa questão. Porque, por exemplo, teve até acho que foi a representante da turma B, ela perguntou se caso, nessas matérias optativas que tem, se poderia fazer. A Jéssica outra vez perguntou, não foi, Jéssica? Aí que a Marinéia falou que não poderia fazer optativa porque o passaporte ele só paga a grade fechada. Aí, o que acontece? Eu sei por causa da Andréia. A Andréia falou que os outros cursos estão fazendo optativa. Então, assim, aí eu já não sei como é que funciona. Aí, quando eu fui perguntar para a Marinéia, ela falou que essas optativas teriam que pagar. Então, assim, se a gente quisesse fazer, a gente teria que pagar do nosso bolso. Entendeu? E para poder você dar aula, por exemplo, que nem a Adriana. A Adriana ela fez a graduação em matemática, então ela está habilitada para dar aula no ensino médio na matéria de matemática. Nós já não temos essa habilitação. Concorda comigo, Adriana? Mas nada que uma graduação após essa não resolva. Isso é fácil, mole da gente resolver. Fazer mais uma graduação, a gente já tem mestrado. Gente, essa é a minha dúvida. A minha irmã fez pedagogia e ela fez tendo direito de dar aula para o 2º grau. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Entendeu? Vou explicar o que é. Olha só, gente. A Marinéia está em reunião com a coordenadora, que saiu da abertura, e aí ela foi para a reunião com a coordenadora. Olha, ela colocou aqui, por gentileza, para você entrar em contato com ela. Então, acho que você pode fazer isso. Entre em contato com ela e passa a situação, né? Porque aí, como nós conversamos anteriormente, né? Você deixando a coordenação ciente, acho que vai ser bom para todo mundo. E aí, vamos ver. Ela só não vai agora porque ela está em reunião com a... Dayana, né? O nome dela. Aí eu estou passando para você. Depois você vê aí o que você, como representante, vai fazer, tá bom, meu bem? Deixa eu responder aqui. Tá me ouvindo, né, Polly? Tô sim, amor. Deixa eu responder aqui. Ô, Márcia, o que acontece? Hoje é dia de tirar dúvida. Vamos lá. Prefiro que vocês perguntem do que depois disso ficar aí, sabe, ruminando. O que acontece? Deixa eu falar aqui. Existem algumas disciplinas no curso normal, por exemplo, tá? No curso normal. Eu acredito que isso não mudou, mas que a graduação em pedagogia te dá uma brecha para você trabalhar essa disciplina. E que disciplina era essa na época? E vou falar para vocês quando o erro, meu Deus, lá em 1900, nem sei que lá vai tempo. Eu acho que era uma disciplina, não era uma metodologia. Por exemplo, metodologia de matemática no curso normal, era um professor de matemática.
metodologia de educação, artes também. Mas tinha umas disciplinas, vamos supor, didática. É isso aí, didática. Didática. Fundamental, mas que é? Fundamentos, tinha uns nomes diferentes, né? Fundamentos, tem umas disciplinas com a nomenclatura de fundamentos de alguma coisa, didática. Então, eu acredito que ainda é possível isso. Só que eu vou explicar para vocês o que acontece na rede, porque normalmente o curso normal ele é oferecido pela rede estadual. E aí eu já estou tirando essas dúvidas. É bom vocês saberem isso mesmo. Qualquer coisa eu mudo o link, põe o nome da aula assim, esclarecimento de dúvidas, para o pessoal não ficar perdido, né? É verdade. O que acontece? Quem atende curso normal hoje, estou falando rede pública, né? É o Estado. Então, como essas disciplinas, elas são assim, mínimas, né? A maioria das disciplinas do curso normal, elas são ministradas por professores que trabalham as disciplinas, né? Metodologia de matemática, professor de matemática, metodologia de língua portuguesa. Agora, quem dá o estágio? Tem estágio. Com certeza é um profissional, só um minutinho, vou te ouvir, Márcia, é um profissional pedagogo. E já teve, há tempos atrás, concurso que abriu caminhos para esses profissionais estarem no Estado. E eu vou um pouco mais além. Aí vou confundir, talvez, vocês vão me entender. Só que hoje, na rede estadual, não está tendo concurso para pedagogo. Não está tendo. Quem são os pedagogos? Veja, eu vou falar pela realidade da escola estadual onde eu trabalho hoje, que não fica aqui. Eu ainda não trouxe minha matrícula aqui para o centro, não estou na mesma escola desde que entrei. Mas atende ensino médio, atende tudo. Só não tem curso normal lá. Quem é que assume orientação pedagógica e educacional na rede estadual de ensino hoje? Muitas vezes é um professor, vou dar um exemplo. Professor de língua portuguesa, se ele tiver, por exemplo, uma especialização na área em orientação pedagógica, porque tem muitos professores que não são pedagogos, que são professores de matemática, matemática tem mínimo, mas língua portuguesa, que são das humanas. E esses profissionais, eles têm uma especialização em gestão, têm uma especialização em orientação pedagógica, e eles acabam assumindo essas funções na escola estadual. Entende? Então, o Estado, ele não está bem resolvido com isso, não. Vou dar um exemplo. Quando eu fui aluna do curso normal no Elisiário Mata, eu fui muito abençoada. Porque, na minha época, quem era que assumia ali? Era a Marinéia, sabe? Porque, assim, foi uma fase da minha vida que eu senti muita organização ali na estrutura, sabe? Do ensino médio. Na época, a Adriana Luiza era diretora do Elisiário, né? Atual secretária de Educação. E a gente não ficou desamparado, não. A gente tinha tudo esquematizado. Só que era uma época que, se eu não estou enganada, o Estado fazia concurso. Por exemplo, o pedagogo, vocês vão se formar. Tinha concurso para o pedagogo. E agora não tem. O Estado há muito tempo que não faz, mas isso é à toa? Não. É porque foram muitas mudanças. Uma delas é essa questão aí, ó, de uns anos para cá, quando o Estado passou a ficar só com o ensino médio, né? E o município assumir a responsabilidade, mas vocês sabem que tem brechas disso, vocês sabem que até hoje tem escola estadual com o 8º ano, com o 9º ano, né? Então, assim, o que eu estou tentando falar, o caso da Márcia, que ela vai falar aí agora, Márcia, vou te ouvir, é que, com certeza, a sua irmã estava numa situação dessas aí. Ela devia dar uma aula aí para um curso normal, não, Márcia? Fala aí para mim. Em relação... Ela fez pedagogia. Na época dela, ela não pôde fazer o segmento. Você tinha que escolher uma cadeira. Né? Nós não, nós vamos ter direito a várias cadeiras, por exemplo. Mas ela tinha que seguir uma. Ela foi para a área de administração. Né? Ela se especializou na área. Mas aí ela depois fez pós-graduação em tudo.
mas ela tinha habilitação para dar aula para o 2º grau. Ela estagiou e tudo na área. Entendeu? Lembrei. Ótimo, obrigada, Márcia. Tem outra coisa aí também, tá? Nessas transições todas de o curso de pedagogia hoje dá habilitação para quê? Vocês sabem que isso passou por muitas reformulações, né? Teve uma época que tinha história do normal superior, aquilo tudo. Houve uma época na educação em que o professor, que era professor dos anos iniciais e que tinha o curso normal, que ele foi ofertado a ele isso aí foi ofertado, tinha um nome, era como se fosse assim, complementação. E ele se formava para trabalhar com turmas de 6º e 7º ano. Isso também aconteceu. 6º, 7º, 8º, tinha um nome, mas isso tem muito tempo. Não sei também se entra aí a história da... Minha irmã fez para a história. Aí, estou dizendo? Só que isso não existe mais, isso já tem bastante tempo, tá? Então, como a Jéssica estava falando aí, a Poli, não sei se eu estou ajudando vocês, né, com o que eu estou explicando, hoje, o que nós temos hoje? Não, hoje a gente tem o curso de pedagogia. E é claro que se o Estado resolver fazer um concurso público para trabalhar com as turmas, né, de ensino médio, e essas turmas também compreendem o curso normal, porque formação geral não, né? O curso de formação geral, ele pega só disciplinas mesmo, matemática, português, não tem nada de metodologia, não tem nada de fundamento, não tem nada disso. Se o Estado fizer um concurso, com certeza, pedagogos poderão concorrer a essas vagas. Só que aí precisa... Adriana. Oi, Poli. Perdão. Geralmente, quando, por exemplo, é porque às vezes eu leio alguns editais, ou até antigos, ou, né, que agora tem poucos abrindo. Quando eles põem assim, professor de português, de matemática, de história, e do lado alguns colocam até assim, quem tem formação, especialização naquela matéria, né? Porque mudou, né, a lei, a questão até de algumas disciplinas que acrescentaram agora na graduação de pedagogia mudaram. Eu estava até conversando com a diretora da minha escola, ela falou assim, eu preciso fazer uma pós em orientação. Aí eu falei, mas você não tem graduação em pedagogia? Ela falou assim, eu tenho. Mas, na época, na minha grade, não tinha. Não tinha, isso aí. Então, hoje já tem. Então, assim, nós estamos habilitadas para muitas coisas que quem fez antigamente não tem. Sim, vocês estão, isso aí. Isso é importante saber, porque quando acontece uma situação dessa, você já, né, consegue conversar com a pessoa, consegue responder se a pessoa tiver alguma dúvida. E também existe, por exemplo, tem uma menina lá que terminou pedagogia EAD, acho que nessa universidade aqui que tem em Maricá. E assim, eu fui falando da minha grade, fui falando do que tem habilitado, e ela não tem. Então, assim, às vezes você vai, porque é mais barato, né? Acredito eu, né? Botar algumas matérias, mas se é por lei que você tem essa habilitação para você atuar, como é que algumas universidades não têm certas disciplinas dentro da grade? Olha, é que hoje não dá tempo de eu explicar tudo para vocês, mas houve muitas confusões nessa caminhada. Olha, foi tanta mudança com essa história da grade, né, do curso de pedagogia, porque vocês devem, não sei se vocês sabem, mas teve uma época que, olha só, você é professor dos anos iniciais? Ok, você tem que ter no mínimo o normal superior. Começou assim, tem que ter o normal superior, que foi a tal faculdade de pedagogia, que o nome era esse, né, normal superior. Você fazia uma faculdade para dar aula para os anos iniciais. É como se tivesse tirando ali um pouco da validação do curso normal, entende? Como se ele não bastasse, ele apenas não bastasse. Depois, isso voltou atrás. Então, Poli, você está certa, houve mesmo mudanças. Nós temos hoje profissionais formados em pedagogia,
que eles só podem dar aula nos anos iniciais, que eles só podem ser OP ou OE, mas não podem ser gestores. Então, isso aí também vai da faculdade, sabe? Ainda bem que a de vocês abraça tudo. Fiquem atentos. Eu ouvi até um comentário sobre um possível edital do concurso do Estado, foi antes da pandemia. E houve um comentário, eu li uma reportagem, eu preciso achar onde foi, que dizia assim, professor de disciplinas pedagógicas. Mas como veio a pandemia, muita coisa aconteceu, até uma amiga minha que é pedagoga, ela falou assim, Dri, o que é isso? Eu falei, com certeza deve ser, para quem é pedagogo, trabalhar na escola como orientador pedagógico ou assumir uma turma de curso normal, que é justo, gente. Que é o correto. Adriana, a história do ensino médio novo. Porque, né, também vão escolher, né, as disciplinas que tem mais, né, aptidão. Sim. E se for procurar fazer o normal, terá que ter o professor especializado na área. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que essa discussão inicial foi importante. Fica aí algumas dicas. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre a composição da educação, a estrutura, claro que eu foquei em educação básica, claro que eu foquei ao cansaço agora. Peraí, vamos lá. Peraí. Educação infantil, isso aí, educação brasileira. Educação básica e superior. Eu foquei a educação básica, mas a gente também tem a educação superior, que é essa na qual vocês estão inseridos no momento, né? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, eu prefiro, eu não me oponho, gente. Pode me mandar mensagem. Eu respondo para vocês o que eu souber. É melhor porque vocês chegam seguros. Gente, não tem coisa melhor do que a gente ter segurança daquilo que a gente está fazendo, né? Porque aí você já chega, você fala com propriedade, e aí você não deixa a outra pessoa que está recebendo a mensagem na dúvida. É como a Poliana está falando, se você sabe o que quer, se você sabe o que vai fazer, a pessoa pode até errar lá, se confundir, mas você vai dizer, não, olha só, eu estou falando de educação infantil, não, eu estou falando de uma escola dos anos iniciais, entendeu? Estou à disposição de vocês, tá, gente? Espero que esse momento aí tenha ajudado minimamente. E aí, Poli, depois você entra em contato com a Marinéia e passa para ela a sua percepção, entendeu? Uhum. Ela agora está na reunião com a Daiane, mas é bacana, pelo menos você deixa ela ciente, sim, tá bom, meu bem? Tá, depois eu vou ligar para ela. E a pergunta que eu te fiz? Foi qual mesmo? Ih, olha que beleza! É assim, porque na escola pública, a gente sabe que não pode reter a criança. E na escola particular? Retém. A mesma coisa ou não? Qual criança você está falando? Criança de que Então, para você entender mais ou menos, por exemplo, o meu afilhado não é daqui, é de São Gonçalo. Então, assim, acredito que de repente seja diferente o município, mas como é escola particular, também tem muita coisa a ver. Ele entrou acredito, com 6 anos, mais ou menos. Não sei se foi com 6 anos, mas enfim. Aí entrou a pandemia. Então, assim, ele ficou 1 ano na pandemia, mais ou menos. Aí, quando foi no próximo ano de pandemia, a mãe não voltou com ele para a escola, porque a escola só deu opção de presencial e ela ficou com medo de mandar ele. Então, ele ficou sem estudar. E quando retornou agora, né, que no caso, como ele vai fazer 8 anos, seguindo a idade, ele teria que estar indo para o 3º ano junto com a minha filha. Só que a escola, como ele não tinha base nenhuma, a escola voltou ele para o 1º ano. Aí foi o que eu questionei para a mãe. Vamos lá. Olha, preste atenção. Você disse para mim que ele cursou o 1º ano, né? Isso. Aí, no 2º ano, ela abandonou lá, ela avisou a escola, ela trancou, ela fez o quê com ele? Ela simplesmente falou que não ia mandar ele. Então, 1 ano inteiro ele ficou sem estudar. Então, me entenda. Vamos lá. Me entenda, tá? Eu vou falar pelos 2 lados da moeda. Ela não mandou ele, não tomou posição, ela deixou o filho sem estudar. Entenda, claro que o sistema está todo desestruturado, a gente sabe. Eu não estou nem falando disso, eu estou falando assim.
se ela não tomou nenhuma providência, ela deixou ele sem estudar. Sim. E aí, qual foi o resultado dele ao final do primeiro ano, dado pela escola? Teve algum resultado? Não, nem conseguiu, porque assim, como todas as crianças, né, a maioria não foi alfabetizada, ele foi uma dessas, né? Então, assim, como ele ia para o segundo ano e ele também não foi para a escola, então, como ele estaria esse ano no terceiro, ela basicamente repetiu o que ele estava no começo da pandemia, o primeiro ano, como se fosse uma criança fazendo alfabetização. A escola reprova, Poli. É diferente. Há amparos para respaldar a escola privada, entendeu? A escola reprova, professora, mas no caso ela tinha parado, ela não levou ele no segundo ano. Então, não podia voltar ele para o primeiro, ele tinha que continuar no segundo, não? Não, mas a questão que eu entendi, Daiane, aí Poli me corrige se eu estiver errada, eu acho que ela não chegou nem a concluir o primeiro, né, Poli? Ela concluiu o ano, ela concluiu o ano do primeiro. No segundo, que ela não levou ele. Não, então, peraí. Ela Poli, eu também entendi como a Adriana. Peraí, o primeiro ano, na realidade, o primeiro ano dele já era pandemia, porque no caso ele está entrando, eu estou tirando por Laura, né, que também está no terceiro. Concluiu. O primeiro ano já era pandemia. Se ela parou de levar, ele não concluiu o primeiro ano. Ela parou de levar no segundo ano. Mas, Poli, ela tem uma documentação. Aí eu lhe pergunto. Ela tem uma documentação de aprovação da criança no primeiro ano? Aí eu não sei. Se ela tem a documentação ou um relatório, me entendam, meninas? Entendeu, Daiane? Se ela tem uma documentação de que ela foi até o final e de que a escola entende aquela criança como aprovada, essa criança vai para o segundo ano, é direito da criança. Se não tem essa documentação, vou dar um exemplo, Poli, às vezes, chegou em outubro, né? Abandonou, tipo, não que tenha sido a intenção como mãe, mas assim, meu filho não está aprendendo nada, um exemplo, né? Vou deixar. E aí não teve documentação, a escola pode até usar isso contra. Olha, mas a senhora não foi até o final, a senhora não veio aqui, não acompanhou a finalização do primeiro ano da sua criança. Então, a gente entendeu, eu estou trabalhando com hipóteses, tá, Poli? Porque eu não sei... Não, sim, estou entendendo. Então, assim, há hipóteses. Se ela não pegou uma documentação, seja um relatório, seja um boletim, seja qualquer documento que comprove a aprovação dessa criança no primeiro ano, a escola manteve no primeiro ano e ela não consegue recorrer. Se ela tem uma documentação, ela pode sim exigir que o filho seja matriculado no segundo. Entendeu? Eu entendi. A questão é que, assim, para ela, o que a escola falou, para ela tá ok. Tipo assim, ele não conseguiu ser alfabetizado, então ele tem que começar desde a alfabetização. Não interessa a idade. Então, ela, como mãe, ela falou assim, então eu acho melhor que meu filho fique na série de alfabetização do que ele acompanhar a idade dele, entendeu? Aí eu falei assim, mas existe uma lei que não pode reter na escola pública. Mesmo que a criança aí a dúvida partiu da Poli, né? Partiu de mim, porque eu já fiquei pé da vida... Eu já fiquei pé da vida porque ela deixou a criança 1 ano sem estudar. Se fosse matriculado numa escola pública, o Conselho Tutelar já estava batendo palma na casa dela. Exatamente. Mas não foi o caso, né? Uhum. Então, aí, eu falei assim, será que essa escola realmente poderia fazer? Porque, tipo assim, a escola não deu opção de remoto, quando todas as escolas, pelo menos aqui em Maricá, todas as escolas deu opção de remoto. Como é que a escola vai voltar e não deu opção? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Se ela, como mãe, um exemplo. Eu tenho uma conhecida que é professora, que os filhos estavam, até gêmeos, na escola privada. E ela teve um pensamento semelhante, tá? Não vou deixar porque não está aprendendo nada no remoto. Tirou a criança. Deixou concluir, né, o ano no qual a criança estava. Aí, quando chegou ano passado, tirou. Aí ela falou assim, não, eu vou alfabetizar meus filhos em casa. Não, admiro, né? Admiro. Porque, assim, teve que se reorganizar
E conseguiu fazer isso, acredite. Aí, no caso desse, mesmo que a criança entre num ano em que, poxa, meu filho já está lá na frente, né? Aí, o que a escola privada pode fazer? Sim, uma reclassificação. Se ela entende que aquela criança, não só a privada, como a pública também, né? Mas eu estou falando da privada. Vamos supor, essa criança chegou aí, que nem foi o caso, né, do teu sobrinho, mas essa criança chegou aí, está matriculada no primeiro ano, mas ela já está muito além. Ela já lê, já interpreta, já domina as operações, questões até já de segundo ano, né, da privada. A escola, entendendo isso, tem autonomia para reclassificar essa criança. Mas eu estou achando que não é o caso. Aí nós temos uma situação inversa. Provavelmente, Poli, ela não tem a documentação de aprovação. Sendo assim, que bom que ela, como mãe, reconhece que a criança precisa voltar para o primeiro ano. Então, na verdade, não é nenhum voltar, é continuar, porque se não tem uma documentação, a criança está no primeiro ano. Entendeu? Então, a idade mais para frente não vai influenciar, né? Oi? A idade, então, mais para frente não vai influenciar, né? Qual é a idade mesmo? Até esqueci da idade. Ele vai fazer 8 anos. Bom, olha só. O que eu posso lhe dizer é que não vai ser o primeiro, sabe? Tem outras crianças com essa idade no primeiro ano na escola privada, ainda mais agora com a pandemia. Influenciar, vamos lá, também não vamos tapar os nossos olhos, né? A gente tem dois lados da moeda. Se é uma escola que ali, né, aparentemente, muito padrãozinho ali na idade, tipo, não, aqui só tem aluno de 6, só tem aluno... mas que acolhe, onde a criança se sente bem-vinda e não vai ter nenhum tipo de exclusão, até por parte dos colegas, mesmo que não intencionalmente, sabe? Às vezes, se uma criança muito maior... Poxa, mas o amiguinho está aqui com a gente ainda. Isso, mesmo que os menores não queiram, pode acontecer, né? De modo não intencional. Então, assim, 8 anos, ele vai fazer 9 esse ano? Não, vai fazer 8. Não, acho que não, Poli. Entendeu? Tá com 7. Tem muitas crianças, sim, com 7 anos. Claro que se você pegar o que eles entendem como padrão numa escola privada, é mais ou menos 6, 7 anos no primeiro ano. Então, se ele vai fazer 8, acho que não é uma diferença tão, sabe? Tão gritante. Pois é. E eu entendi que... A preocupação foi minha mesmo. Porque eu cheguei até a falar com ela. Porque na época, quando ela começou a falar que não sabia se ia voltar para a escola, eu falei, então põe ele numa explicadora, porque eu fiz isso com a minha filha. Eu botei ela numa explicadora, porque estava em aula remota e, né, você sabe que as crianças não aprendem muito. E ela evoluiu muito bem. Ela só não foi totalmente alfabetizada, porque entrou naquele pedaço do ano, né? Então, assim, mas ela avançou muita coisa que ela estava. Entendi. E eu gosto, porque a gente acaba tirando as suas dúvidas, a gente conversa. Olha que discussão. Daiane entendeu de um jeito, Paty entende de outro, e a gente conseguiu aí fechar esse diálogo. Podemos, gente? Agora? Vamos lá, então. Conversar com vocês um pouquinho, compartilhar com vocês os slides de hoje, e já falar um pouco do que está por vir, né? Porque eu falei para algumas de vocês, né? Cavalcante. Já dei um puxão, olhei para a Jéssica também. Tem outros aqui também que não estavam na minha primeira aula. Só olhei, dei assim, ó. Já dei um boa noite, Rafa. Só vou mandando as minhas... Agora que a senhora me viu, professor? Claro que não, querido, mas aqui a gente está numa discussão aqui ininterrupta, a gente foi direto. Então, agora que a gente vai... Estou só ouvindo, né? Ultimamente agora eu só ouço. Não falo mais nada. Com o áudio ligado, porque eu já te mandei 200 mensagens para desligar seu áudio, você não desliga. 200 não, só mandou uma. Que eu não, mandei 2. Mandei uma no privado, Jéssica, olha, eu estou até desde ontem que eu estou com queixo ainda que não sabe, não encaixou ainda, que eu levei um nocaute da Jéssica. Estou pegando logo agora, porque depois vai ser o desespero. O queixo ainda então fecha o áudio quando você não estiver falando, porque ficam uns ruídos esquisitos no meio do negócio. Tá bom.
Por favor. Eu levando a culpa. Porque eu macetei Márcia primeiro. Gente, boa noite. Vamos nós, né? Boa noite de novo. Vamos seguir agora aqui. Deixa eu passar para vocês um pouco das minhas ideias aqui. Hoje, a gente vai estudar, dar uma continuidade, né? Que na semana passada a gente teve uma discussão inicial. Eu entendi um pouco da bagagem que vocês já têm a partir da disciplina anterior, né? E eu falei para vocês, gente, a gente vai entender um pouquinho essa origem da escrita para começar uma parte mais prática. Então, hoje, o assunto de hoje, ele é mais teórico, porque nós vamos falar de origem de escrita. Eu nem sei se vocês se aprofundaram tanto na disciplina de letramento, acredito que não. Mas é importante a gente saber, né? Poxa, tem uma escrita, eu faço desse jeito, fulano faz do outro. Mas isso tudo começa onde? Né? Até quando a gente estuda, vou fazer uma comparação, embora sejam áreas diferentes. Quando a gente estuda a história da matemática, por exemplo, né? Que a gente vai lá e descobre que as primeiras contas surgiram nos papiros, aquela coisa toda, né? Os registros. Então, a gente também tem que entender um pouco no que se refere à escrita, né? Então, eu vou fazer esse resumão para vocês agora. E, ao final da aula, eu vou deixar vocês com um texto já para a aula que vem, porque a minha intenção, na aula que vem, a gente vai ter uma discussão sobre esse texto e vocês vão gostar, porque aí a gente já vai mais por uma linha de hipóteses de escrita que eu acho fantástico a gente conhecer e discutir, sabe? E provavelmente no retorno presencial vocês já farão uma apresentação em grupo, tá? E aí eu já vou sinalizar isso na semana que vem, para que não fique em cima, para que dê tempo, para que a gente se organize e fique tudo aí com muita calma e organização. Eu não gosto desse negócio de cima da hora, não. Isso aí não dá para mim, não. A cabeleira aqui eu já vou transpirando, daqui a pouco prendo o cabelo, porque assim, não dá. A gente sabe, eu estou ouvindo vocês aí, a gente está vendo quantas demandas. Então, quanto mais a gente se organiza, melhor, né? Mas vamos lá, vamos para aqui para... Vou acelerar um pouquinho, a parte muito... Tinha até colocado aqui, né, uma frase da Emília Ferreiro, sim. Né, a gente, semana que vem, vai falar um pouquinho do trabalho da Ferreiro. Ela disse que por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, nós temos uma criança que pensa, né? Então, assim, isso vai contra ao professor que tem por hábito chegar ali, hoje você vai aprender a família, a criança está com aquela carinha do professor e ele, sem empatia nenhuma, né, segue como se nada estivesse acontecendo. Então, a Emília Ferreira vem dizer para a gente, há um mundo por trás dessa criança. Então, a gente, mas a minha função é alfabetizar. Eu estou ali para isso, tá? Mas você tem que entender que você está alfabetizando uma criança. Entendeu? E tem muitas variáveis envolvidas. Então, a gente tem umas reflexões sobre as metodologias de alfabetização e a gente fala um pouco da história da escrita da alfabetização, vamos conhecer um pouquinho essa história. Deixa eu descer aqui. A gente começa lá na... Não sei se vocês ouviram falar em arte rupestre, né? Não sei se vocês já pararam para refletir sobre essa origem, o que vocês leram sobre isso. Perguntas para provocar, tá? De que forma surgiu a escrita? Né? E o alfabeto? Como que surgiram as letras que nós usamos hoje? E qual é a relação da escrita com a fala? Só para a gente pensar um pouquinho. Bom, a palavra rupestre, ela vem do francês. O termo designa gravação, traçado, pintura sobre suporte rochoso, qualquer que seja a técnica empregada. Eu sou meio enjoadinha e detalhista, vocês sabem bem, né? E aí eu falei, bom, se é para falar como começou, vamos falar direito. Então, assim, a escrita, ela surgiu no Egito em função da constituição de um Estado nacional. Sempre há interesse por trás.
com coleta de impostos, controle das colheitas, enfim. A escrita era privilégio dos escribas. Não estava acessível ao povo. Os textos tinham um caráter sagrado e, infelizmente, como a gente sabe, essa denominação sagrado não era o sagrado propriamente dito, né? Bons entendedores entenderão, né? Porque o sagrado daquela época, né, era privilégio para poucos, sabe como? Então, vejam vocês, isso já existia desde o surgimento da escrita. Diferentes formas de comunicação são evidenciadas ao longo da história da humanidade. As pessoas elas se expressaram por meio da oralidade, símbolos, desenhos, até que a escrita surgisse. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi a pintura rupestre. Estudiosos já encontraram em paredes de cavernas pelo mundo gravações que datam de 40 mil anos atrás. Isso é muito tempo, e tem muita pesquisa sobre isso. Para quem gosta, quiser, né, pode ir no Google Acadêmico e vai encontrar. E essas pinturas rupestres, né, a escrita sistematizada surge por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Ninguém precisa decorar isso aqui, mas é para a gente entender um pouquinho, tá? Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Nesse mesmo momento surgem os hieróglifos, que eram no Egito. Essa escrita era denominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como os escribas e sacerdotes. E aí, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que ter um discernimento. Vou lembrar bem daquele trabalho maravilhoso que vocês fizeram na disciplina anterior, que eu achei incrível quando as meninas evangélicas visitaram as igrejas católicas, porque isso é fazer ciência, porque independentemente da religião de cada um, a gente precisa encarar os fatos, né? E eu vou falar de mim, quando a gente fala de nós mesmos, não há problema nenhum. Vou falar de mim, que sou católica, né? Que tenho aí, assim, um amor, um respeito pela minha religião, procuro sempre conhecer, mas não fecho os meus olhos para situações do passado. Aí vejam vocês aqui, né? Essa escrita era para poucos, como para escribas e sacerdotes. E aí quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, eu ficava assim, gente, mas e o povo? E aí, sabe? Então, assim, que bom que muita coisa mudou. Que bom, mas, como diz aqui, embora a escrita tenha surgido no Egito, apenas 1% das pessoas... Gente, eu estou gravando, né? Tá, professor. Beleza. Tá, Adriana. Pode ficar tranquilo. Apenas 1% das pessoas sabia ler e escrever. Assim, mesmo no país, a escrita hieroglífica era um mistério para a maioria do povo. Os hieróglifos eram encontrados em todas as coisas possuídas ou construídas pelos ricos. Paredes de templos, porta de casas, móveis, papiros, que era um tipo de papel de junco feito no Nilo, e até panelas, mas quase ninguém, além deles, os mais favorecidos, conseguia interpretá-los. Olha lá, né, gente? Já começava desde sempre a desigualdade. Se você aprendesse a ler e escrever egípcio antigo, era porque estava sendo treinado para ajudar no governo do país. Ora bolas, para que o pobre ia aprender, né? Ele tinha que ser subordinado. Ele tinha que aprender, né? Então, se você estava aprendendo, é porque você ia assumir ali no governo. Isso também significava que você era um homem, pois as mulheres, de modo geral, não aprendiam a escrever. Esses escritores treinados eram chamados escribas. Podemos vê-los em muitas gravações e pinturas egípcias, sentados com as pernas cruzadas
e escrevendo em rolos de papiros que colocavam no colo. Tem muitas imagens desses escribas por aí. Mas, enfim, vou entrar nisso agora, não. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês aqui é que mesmo nesse início da escrita, sabe? Os primeiros registros lá no Egito, a infeliz desigualdade já gritava, tá? As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje. Barro, cascas de árvore, rochas, couro de animais, ossos. Acompanhe alguns meios curiosos que possibilitaram que a escrita se tornasse central para a humanidade. Vamos lá. E aí, só para a gente entender como é que a gente chega no papel, né? Vamos lá. Eu decidi colocar isso aqui. Tabuletas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados nessa espécie de tábua de madeira coberta de argila, com um instrumento feito de algum tronco vegetal. A argila era empurrada e os símbolos eram gravados. As tabuletas eram levadas ao forno para que o registro se tornasse permanente. Ninguém imaginava uma caneta, né, gente? Quando eram revestidas de cera, podiam ter os escritos apagados. Assim, as tábuas eram reaproveitadas. Óstraco, vamos lá. Nesse fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado, eram registrados avisos, rascunhos, mensagens curtas. Vamos lá. A escrita era feita com objetos pontiagudos, bem mais acessível do que o papiro ou o pergaminho. O óstraco foi muito presente na vida das classes mais baixas. O termo ostracismo, que se refere a uma punição existente na Grécia Antiga, foi cunhado porque os habitantes de Atenas usavam o óstraco para votar sobre o exílio do réu. Gente, é notável o que era para a classe elevada e para os menos favorecidos, né? Eu coloquei aqui, porque teve uma exposição no CCBB, e aí eu peguei uma publicação aqui da página do CCBB de 2020, né? Sobre esse óstraco. Alguns escrevem como ostraco, outras escritas em artigos científicos com acento agudo no O, como óstraco, enfim. No Egito Antigo, ele era um fragmento de cerâmica de calcário ou ossos de animais que serviam como alternativa aos caros e trabalhosos papiros. Seu uso acontecia principalmente nas escolas e ambientes administrativos. Na imagem ao lado, nós podemos ver o uso da escrita administrativa, que era comum nas situações. Hoje é comemorado o Dia do Administrador. Aí, essa aqui foi uma comemoração que o CCBB fez, né? E aí colocou lá o post em homenagem a eles, né? Que desde antes do Egito Antigo são importantes para a organização e manutenção da nossa sociedade. Mas isso daí é o óstraco, ou ostraco, como vocês quiserem pronunciar. E o papiro? A gente vai seguindo, né? Foi melhorando um pouquinho. O precursor do papel foi desenvolvido por volta de 2500 a.C. pelos egípcios, mais uma vez, a partir da planta papiro, que tinha o miolo cortado em finas lâminas. Depois de secas, elas eram mergulhadas em água, na qual permaneciam por 6 dias. Outra vez secas, as lâminas eram ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A folha obtida era martelada, alisada, que trabalheira, né? E colocada ao lado de outras, para formar uma longa fita que era depois enrolada. Pergaminho. E vamos chegando, hein? O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo. Não sei se vocês sabiam que o nome pergaminho vem de Pérgamo, né? Por volta do século II a.C. Era produzido com pele de animal, geralmente isso me dói. Geralmente carneiro, bezerro e cabra. As peles passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em uma moldura de madeira.
O pergaminho era um material nobre, usado para documentos muito importantes. Nos mosteiros católicos, os monges reproduziam textos religiosos nesse suporte. Tá vendo, né, gente? Tá vendo quem é que tinha acesso ao pergaminho, né? Oh, meu Deus! Máquina de escrever. Isso é porque eu dei uma pulada, né? Mas eu quis trazer, assim, os pontos principais. Aí você vai falar assim, mas, Adriana, isso está na ementa. Depois vocês vão ver que tem lá, quando eu colocar lá no... Ai, meu Deus! No AVA, eu estou só dando uma finalizada na ementa e no cronograma, vocês vão ver que está na ementa estudar a história da escrita, essas raízes. Então, achei importante, né? Peguei os artigos, peguei os livros, fui colocando os pontos principais para a gente entender, sabe? Ninguém começou no papel. Você, quando senta com uma criança na escola, né, que ela está ali desperdiçando papel, que ela está, sabe, tratando como se pudesse. Ah, não, vamos jogar fora. E não Espera aí, que nem tudo era como é hoje, né, gente? Eu acho importante a criança saber também. A máquina de escrever, por exemplo, ela foi o primeiro uso da mecânica na escrita, né? O primeiro protótipo funcional surgiu em 1867, pelas mãos do tipógrafo americano Christopher Schulz. A máquina era feita de madeira e as teclas eram presas com haste de arame, escrevendo só em letras maiúsculas. Os aperfeiçoamentos foram tornando a escrita mais precisa e veloz, saltando para peças eletrônicas que faziam o papel de se movimentar sozinho. Olha ela aí. Lembra do curso de datilografia? Vamos seguir. Segundo Cagliari, né, em 1996, no que se refere à história da escrita, vista no seu conjunto, sem seguir uma linha de evolução cronológica de nenhum sistema especificamente, pode ser dividida em 3 fases, né? A pictórica, a ideográfica e a alfabética. A escrita pictórica se distingue pela escrita através de desenhos ou pictogramas. Eles aparecem em inscrições antigas, mas podem ser vistos de maneira mais elaborada. Aí é como eu falei para vocês, nesses registros que a gente tem aí, nesses óstracos. A gente tem a pintura rupestre, datada na antiguidade ou pré-história, que transmite ideia, conceito ou objeto por meio de um desenho. São os primeiros registros, né? E aí eu vou mostrar separado. A fase pictórica. Essa fase. Gente, eu estou adiantando um pouquinho, porque é curiosidade. Não é nada que a gente vai ter que... Ai, meu Deus, vou gravar isso que vai cair na prova. Não, não é o caso, tá? Até porque a gente vai focar na prática. Então, assim, mas eu acho importante a gente passar aí a única coisa que eu não vou fazer hoje é apresentar com calma o texto que já é para a semana que vem. Eu vou ler, como a gente passou o início da aula discutindo esses outros assuntos, eu vou mandar o texto, que é curtinho, vou fazer uma leitura detalhada e a gente já inicia na aula que vem desenvolvendo ele. Bom, a fase pictórica é caracterizada pela escrita por meio de desenhos especiais chamados ideogramas, né? Exprime ideia, não sons de palavras que representam essa ideia. Os caracteres egípcios eram ideogramas, né? Esses desenhos foram perdendo, ao longo da sua evolução, alguns dos traços mais representativos das figuras retratadas. Tornaram-se uma simples convenção da escrita. As letras do alfabeto do português, por exemplo, vieram desse tipo de evolução. Depois eu vou mostrar como. Aí eu gostaria de fazer uma provocação. Hoje existe mais uma tecnologia em que a fase pictórica também se destaca. Se a gente pensar, né, que tinham esses desenhos registrados, aí eu trouxe para a gente descontrair. O chat, o diálogo online, uma conversa em que os participantes digitam sua fala, numa linguagem muito informal e cheia de particularidades, com o uso de símbolos, smileys, emotions, para indicar o contexto emocional do que está sendo escrito. Engraçado, né?
eu paro, sempre que a gente fala desse assunto, lá atrás, quando eram feitos esses registros nas rochas, né, os primeiros desenhos, de alguma forma, hoje a gente também utiliza desenhos para a gente se comunicar na tecnologia. Tem dia que a gente não fala nada, só manda um emotion, né? É só para fazer um pré e pós, sabe? Um antes e depois. E aí, vamos pensar, a gente está falando da escrita pictográfica, né? Dos pictogramas atuais. A gente tem muitos pictogramas atuais. O que são esses pictogramas? Né? Olha aí, alguns deles. Alguns atuais, né? Olha ali um pictograma de um homem com máscara, um pictograma que representa a prevenção à Covid-19, coronavírus, né? Pictograma de universidade, pictograma da vacina. Então, são essas imagens que nos representam uma mensagem, né? E aí, na fase, eu falei dos pictogramas, né? Porque a gente acabou de ver, vou mostrar aqui para quem esqueceu, a fase pictórica, tá? Que esses registros com desenhos. Então, eu mostrei para vocês alguns pictogramas e chamei atenção para os desenhos que são utilizados atualmente, né? Trouxe os pictogramas atuais. Falamos da fase pictórica dos desenhos. Agora, vamos avançando. A ideográfica. Ela é caracterizada pela escrita por meio de desenhos também, só que desenhos mais especiais, chamados de ideogramas. Esses desenhos eles foram perdendo ao longo de sua evolução os traços representativos das figuras e foram se tornando escritas, né? Então, vamos ver isso aqui, esse cantinho aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente tem um desenho, mas vai percebendo aqui, na próxima imagem, é uma escrita, por mais que a gente não esteja entendendo nada, mas é uma escrita. Escrita egípcia de um mesmo texto em forma hieroglífica, né, pictográfica, e na forma hierática. Não precisa decorar nome nenhum, eu só estou mostrando. Essa escrita, ela evoluiu por meio das formas de escrita pictográficas e se manifesta nesses desenhos que vocês estão vendo. Bom, se caracteriza pela escrita, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma escrita realizada por meio de desenhos especiais. Como eu disse, os ideogramas. Fui buscar em vários artigos, em várias imagens, desenhos do que o povo fazia lá no Egito, sabe? Do que eles faziam para representar as palavras? Que registros eram esses? Passamos por tudo isso até chegar à fase alfabética. A fase alfabética, ela se caracteriza pelo uso das letras, que tiveram a origem nos ideogramas, mas perderam o valor ideográfico, assumindo uma nova função de escrita, a representação puramente fonográfica. O ideograma, ele perdeu o seu pictórico e passou a ser simplesmente uma representação fonética. Os sistemas mais importantes são o semítico, o indiano, o greco-latino, que deste provém o nosso alfabeto latino, e o cirílico grego, que também originou o alfabeto russo. E aí a gente tem, né, gente, as línguas semíticas, conjunto de línguas faladas pelo grupo étnico dos semitas, hebraico, hebreu, israelita, judaico, judeu, judio e semita. Vocês, bom, depois eu vou ouvir vocês. Os fenícios, o que os fenícios faziam? Os fenícios eram povos de origem semita, que utilizaram vários sinais da escrita egípcia, formando um inventário muito reduzido de caracteres, cada qual representava um som consonantal. Quando a gente olha assim, fica meio apavorado, né? Eu, particularmente, lá atrás, quando você vê essas representações aí, eu falo assim, gente, mas o que é isso?
Dadas as características das línguas semíticas, não era muito importante escrever as vogais. As palavras eram reconhecidas apenas pelas consoantes. Como podem ser encontradas até hoje num dos modos de escrita do árabe e hebraico? Ainda hoje, realmente. Os gregos. Bom, Cagliari afirma que os gregos, né, eles adaptaram o sistema de escrita fenícia ao qual juntaram as vogais. Quer dizer, aí já pegaram dos fenícios, mas juntaram as vogais. Uma vez que em grego, as vogais elas têm uma função linguística muito importante na formação e no reconhecimento das palavras. Assim, escrevendo consoantes e vogais, os gregos criaram o sistema de escrita alfabética, que apresenta um inventário menor de símbolos e permite a maior possibilidade combinatória de caracteres. Bom, os caracteres dos sistemas pitográficos e ideográficos podem servir de base, né, no sentido direto, ou mesmo estabelecer as bases na representação semântica, significado, interpretação da palavra, signo, frase, expressão de um determinado contexto, correspondente a unidades morfológicas, ou seja, o estudo da formação ou classificação das palavras. Os caracteres de sistemas ideográficos podem representar sílabas, adquirindo um caráter fonográfico, relacionado com algo ou com alguém que se distingue ou simboliza uma época, uma cultura, uma área. O que a gente está falando? A gente está falando que essas escritas rupestres, desde os desenhos, que a gente passou pelos fenícios, depois pelos gregos, isso tudo foi evoluindo. Primeiro a gente só tinha os rabiscos, depois desenhos, depois os fenícios, que só usavam as consoantes, mas os gregos não satisfeitos acrescentaram as vogais também. E aí, aqui, só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada nesse quadro aqui, ó. Fenícios, grego clássico, grego atual e latino. Só para a gente perceber a diferença. Os gregos, eles usaram o sistema de escrita, eu já falei, mas vou repetir, dos fenícios e fizeram uma adaptação, utilizando as vogais, né, adicionando as vogais. Nesse aspecto, os gregos, né, a eles nós devemos o privilégio da invenção da escrita alfabética, que contém vogais e consoantes, ainda bem, né? Dessa forma, a escrita alfabética possui menor número de símbolos e, por isso, favorece maior possibilidade combinatória dos aspectos gráficos. Cagliari, já em 2004, novamente nos mostra que a escrita grega também foi incorporada e adaptada pelos romanos, sofrendo variações. Dessa forma, formou o sistema greco-latino, originando, assim, o nosso alfabeto. Bem, o sistema de escrita apresentou formalizações. Escrevemos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Há algumas exceções, é claro. Comum entre vários sistemas de escrita, nem todos são assim, como nos revela Cagliari sobre a escrita chinesa e japonesa. Os chineses e os japoneses escrevem da direita para a esquerda em colunas verticais. Já os árabes escrevem da direita para a esquerda em linhas de cima para baixo. O grego antigo tinha um sistema de escrita chamado brustrofendo. Neste sistema, começava-se a escrever numa linha em cima à direita e ia-se até o final da linha. Todavia, na linha seguinte, invertia-se a direção das letras e assim a terceira linha era semelhante à primeira e assim por diante. Professora, a gente não entende nada, porque só de pensar que a pessoa começava num sentido, depois invertia, já dá dor de cabeça, realmente. A evolução da linguagem escrita, que eu acho muito interessante, eu achei esse quadro aqui, foi num site, achei muito legal, né? E ajuda muito para a gente. E eu vou deixar uma provocação também, né?
A gente tem aqui, em 4.000 antes de Cristo, de Cristo, a escrita cuneiforme. 2.000 antes de Cristo, nessa linha do tempo, o que eu mostrei para vocês. Os hieróglifos. Aí a gente tem o alfabeto latino. E aí, para provocar em 2000, a gente tem os emotions. É só para a gente parar um pouquinho para pensar, porque a gente acaba refletindo sobre uma discussão que existe sobre essa preguiça na escrita, né? Engraçado. Lutamos tanto para chegar aqui, tanto. Quando eu digo lutamos, eu digo assim, os povos. E aí a gente chega aqui, mas chega também aqui. E a gente também chega em outras escritas, como, por exemplo, uma abreviação, que é muito comum hoje em palavras. Vou falar aqui, mais se destaca a palavra você, né? Que todo mundo escreve com VC. O porquê, que na linguagem ali, no acesso tecnológico, já é comum. Já é comum. Só que, infelizmente, a gente recebe adolescentes, tá? Querendo escrever numa redação, como ele escreve numa mídia. E aí o professor de língua portuguesa tem todo um trabalho de mostrar para ele que ele não vai fazer isso. E que ele não pode fazer. Eu estou falando adolescente, porque quando é criança, a gente consegue, né? Como é que eu posso dizer? A gente tem uma linguagem mais acessível. O adolescente está numa fase de discussão, de ficar ali naquela provocação. Mas o fato é que eu também chamo vocês a atenção para essa imagem aqui, sabe? Alguém quer falar? Vocês estão aí, né? Não estou vendo vocês, não. Vocês estão aí, né? Sim. O que vocês acham dessa imagem aqui, gente? Eu já vi uma reportagem sobre uma redação do Enem, que aconteceu isso. Abreviações de palavras, que, lógico, né, ganhou 0, óbvio, mas que pelo vício, né, de celular, foi no automático. Porque, por exemplo, eu também estava nesse vício. E, às vezes, escrevendo, acontecia. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a me condicionar a, na escrita do celular, claro, né, vai umas abreviações ou outra, mas escrever a palavra inteira. Porque, senão, a gente só ia fazer isso até escrevendo à mão. E isso a gente faz. É um vício, né? Imaginemos, Poliana, com a pandemia. Não, piorou, porque a minha filha falando comigo, quase que eu pedi o Google que me explicasse, porque ela estava diminuindo cada vez mais. O você já era o V, o oi, o. Eu falei, que isso, gente? A criança diminuiu muito, né? E assim, aí, e muitas outras palavras, o porquê que vira PQ, né? Assim, a gente tem sim, parece meio que lógico o que eu estou dizendo aqui, mas nós temos maturidade para refletir sobre isso. E a gente fica ali naquela auto-observação de, não, eu não posso escrever desse jeito, que isso, eu sou universitário, não, eu sou... Não. Mas nós temos uma grande responsabilidade pela frente, né, no que se refere à escrita, tá? E nós temos ainda muitos alunos, vou falar uma coisa assim, absurdo mesmo. Nós temos hoje alunos, adolescentes principalmente, que, além de todas essas abreviações, eles querem escrever o nome com letra minúscula também. Sim. Como se aquilo fosse normal, sabe? Então, nós temos uma grande missão pela frente. Essa linha do tempo aqui, eu gosto, porque, ao mesmo tempo que ela nos mostra que a gente avançou, ela também nos convida a uma certa preocupação, né, no que se refere ao processo de aquisição, né, da escrita.
Então, eu acho que a gente, enquanto pedagogos, vocês que já estão aí com o pé na formação, precisam sim estar atentos a esse tipo de comunicação, né? Como que isso está sendo feito? Oi, meu amor. A minha sobrinha escreveu no certificado dela, um certificado que ela ganhou na escola, né? Quem está falando? Diana. Oi, Diana. Minha sobrinha, boa noite. Minha sobrinha está com 13 anos. Aí ela escreveu no certificado dela com letra minúscula o nome dela. Aí eu tô vendo lá todo mundo dando parabéns para ela, inclusive a professora foi lá e assinou embaixo o certificado. E não reparou que ela assinou, sabe? Aquilo para mim foi o cúmulo, né? Porque nome próprio, gente. Aí ela, ai, tia, poxa, aí começou a chorar, né? Porque eu falei que estava errado. Aí ela levou para a escola, mais de 10 alunos da sala dela escreveram assim, com letra minúscula, e a professora foi e assinou embaixo. Meu Deus do céu. Sério. Não sei se é foi falta de atenção, não é possível, né, professora? Qual é o ano? Ela está com 13 anos. Eu acho que é comodismo. Foi no 9º ano? Tenho certeza que a professora preparou, mas não fez nem questão. Gente, mas olha só. Isso, mas foi formatura de 9º ano? Olha, professora, foi algum trabalho que eles fizeram lá, de apresentação. Ah, tá. Entendi. Aí ganharam um certificado. Foi um momento formal, mas não importa. Isso aí deve ter sido do Proerge. Deve ter sido Proerge, não foi, não? Eu vou procurar e vou ver se eu te mando, professora, o certificado dela, para você ver. Uhum. Gente, isso é o que mais acontece. Eu vejo isso quase todos os dias. Pessoas que escrevem o nome com letra minúscula, não só o nome, início de frase, que é muito comum. E os adolescentes, eles ainda têm esse negócio de desativar a letra maiúscula do celular. Agora tem essa moda. Então, é super comum retroceder hoje em dia. Cada vez mais. Porque também fazem isso com a fala, né? Então, a fala influencia muito na escrita. Porque, por exemplo, você vai chegar e vai falar, a criança vai falar assim, problema. Aí ela vai escrever, já aconteceu isso com a minha filha, ela produziu uma fala e escreveu conforme ela falou. Então, assim, se não tiver ninguém para corrigir a fala e a escrita, ela vai achar que aquilo é normal. Eu não sei. Assim, a gente vai ter muita discussão boa pela frente. E o que eu quero nessa disciplina, a gente vai fazer trabalho prático, a gente vai discutir, mas eu também quero evidenciar aqui a responsabilidade que a gente tem pela frente, sabe? E não cabe, eu vou ter responsabilidade. Claro que a gente, lógico, cada um vai ter responsabilidade com os seus, com o seu trabalho, mas assim, se a gente pensa em educação, entendeu? E quando a gente para analisar o todo, a situação tá séria, hein? Tá séria. Tá demais, né, professora? Tá demais. Às vezes eu converso com adolescente aqui no WhatsApp, aí eu tenho que ficar perguntando o que significa isso. Hoje eu já sei um pouquinho do que eles querem dizer, né? Vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa. Desculpa, Diana, acabei te interrompendo. Pode concluir. Nada, professora, tudo bem, pode falar. Eu sou bem enjoadinha. Olha, nas turmas de ensino médio, quando eu dou aula de matemática, vocês não sabem a frase que eu mais ouço dos meus alunos. E não é anos iniciais, hein? Estou falando de ensino médio. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu tenha trabalhado com eles 3 questões do Enem e tal, discutir, beleza. Aí eu olho o caderno. Eu sou uma professora de ensino médio que eu olho o caderno. Eu não vou dizer a vocês que eu corrijo exercício por exercício, item por item, não. Mas eu olho o caderno, eu dou visto no caderno, eu reclamo com eles e eu corrijo a letra. Eu digo assim para eles, por que você escreveu essa palavra com letra minúscula? Só que ensino médio, né? Lá vem a senhora. A senhora não dá aula de português pra gente? Eu sou enjoada, gente. Eu não consigo. Aí é que eu digo, né?
A gente teve até essa discussão na primeira reunião. O comprometimento com a língua, me desculpa, por mais que você seja um professor de geografia, de matemática, de história, isso não quer dizer que você vai fechar os seus olhos para determinados erros, não, gente. Não me vem com esse discurso de eu deixei porque eu não sou professor de português. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí você quer colocar o problema da humanidade nas costas do professor que fez uma licenciatura em língua portuguesa? Aí não dá, né, professora? Não dá. Minha sobrinha falou isso também para mim. Ué, tia, você nem professora, tá querendo me ensinar o quê? Não, gente, não pode... Olha, não nos acostumemos com isso, não. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Vou falar mesmo. Eu erro. Eu sou professora, tenho as minhas formações que vocês já sabem. Isso não quer dizer que eu não vou errar. Eu erro. Erro. Por vezes eu posso estar falando uma frase, posso errar numa concordância verbal. Isso vai acontecer sempre. Mas eu tomo muito cuidado com a minha fala. E isso não é agora que eu sou professora universitária, não. Tá? Quando eu comecei a engatinhar lá no curso normal, eu disse para mim mesma, se tem uma coisa que eu faço questão, é cuidar da minha fala. E cuidar da minha fala, eu sugava a minha professora de língua portuguesa. Porque eu queria falar direito, sabe? Isso não quer... mas eu sou de um contexto... A gente está falando de metodologia da alfabetização. A gente está falando de formação, do alfabetizar. A gente saiu de uma história de escrita para chegar aqui hoje. Mas no meu contexto, professora, estou dando um exemplo, hein? No meu contexto, a minha família fala errado. Minha família... Gente, me desculpa. Todo mundo aqui tem familiares que não têm concordância, que falam errado. Isso não nos faz melhores que eles, de forma alguma. Mas isso nos mostra que a gente não precisa se acomodar diante dele. E que a gente pode, sim. A gente reclamava tanto, né? Quando a professora de português colocava a gente para conjugar o verbo, né? Meu Deus, conjugar verbo de novo. De alguma maneira, eu sou grata a essa época. E eu acho que todo profissional ele tem que procurar ter uma fala, uma dicção que permita ali a interação e o diálogo. Mas o profissional da educação, gente... mas eu tenho amigo... Vamos usar a concordância verbal. Tem coisas que não cabem mais, não cabem. Como que o nosso aluno aprende? Quanto mais ele nos escuta, mais ele aprende. Você, às vezes, não precisa ficar se desgastando, ficando assim, faça isso, conjugue aquilo. Mas se você, professor, procura ter minimamente uma fala adequada, o que vocês acham que vai acontecer com o seu aluno, gente? Ele vai seguir seus passos, mesmo que isso não seja um conteúdo, sabe? Mesmo que não tenha uma lista de verbos no quadro. Agora, se você... Veja, eu não estou... o que eu estou trazendo aqui é uma reflexão porque a gente pode melhorar, entendeu? A gente pode prosperar. Então, eu vou dar um exemplo. Existem expressões que não cabem mais. Vou falar uma que grita muito. A gente fome. Professora, ninguém fala mais assim. Fala ou não fala, gente? Fala ou não fala? Fala sim. Fala. A mesma coisa adulto que eu já estou cansada de ver falar planta, Flamengo, problema. Mas aí... Isso. E tem que ser consertado. Então, Poli, mas aí que eu digo também que tem que ter todo um jogo de cintura. Vamos lá. Vamos trazer para a nossa realidade. Daqui para lá, vamos para frente, né? Poli com seus filhos e para frente. Adriana, Daiane, Cavalcante, daqui para frente. O que a gente pode daqui para frente? Às vezes, aquele que fala planta, né? Passou a vida inteira ouvindo isso. Uma coisa importante, e aí é uma dica, né? Quando a gente quer corrigir, né? Como é que eu faço? Eu não fico, não fala assim, não. Vou dar um exemplo.
Estou lá numa escola, aí um determinado funcionário chegou para mim e falou assim, aquela planta pode... O que você acha da gente colocar aquela planta? Aí eu falo pausadamente com ele. Nossa, seu fulano, eu penso que essa planta, entendeu? Eu não corrijo. Depende muito da situação. Por quê? A gente também tem que ter o carinho, o cuidado de não inibir ninguém. Talvez àquela pessoa não foi dada uma oportunidade de um convívio, de um curso, de uma universidade, né? Mas o que eu puxo a orelha dos alunos aqui, na pedagogia, Adriana. Oi, Márcia. Quando se fala isso aí, isso remete a outras coisas também, né, Adriana? Quando a pessoa não conhece, não consegue reconhecer o som, porque tem dificuldade. Sim. Não é porque está falando errado, não. Não, Márcia, existem. Márcia, né? Só um minuto, pode. Eu posso dizer muito bem isso de propriedade, porque eu não conseguia ouvir o som, distinguir o som de cada letra, do L e do R. E demorou muito para poder ouvir. E aí, como eu falo, às vezes, muito rápido, e aí a mesma forma, você vai ter que falar devagar, mas você já tem esse jeito de falar. Tem que ser muito pausado, mas é muito difícil. Não, Márcia, entenda. Mas isso demorou, hein? 45 claro, mas olha o que você me disse. Não, hein? Eu fiz teste dentro do consultório quando eu consegui ouvir. E olha o que você está contando para a turma. Que a partir do momento que você identificou, o que você fez? Eu fiz festa, eu fiquei feliz porque eu consegui. Eu não ouvi o som do L e do R. Mas tem tem uma diferença, entendeu? E, às vezes, quando eu vou pronunciar, eu posso até pronunciar errado, por causa dessa forma de já estar lá. A mesma forma falou para mim. Por você já estar nesse vício, né, de você não conseguir distinguir o som de cada letra, isso você tem que... A única coisa que eu posso dizer para você tem que levar a língua para o céu da boca. Isso. Para poder conseguir falar. Aí você consegue falar. Mas você falando, como eu estou falando agora, falando rápido, então a única forma de, às vezes, que eu sempre tentei trocar a palavra para poder estar falando a mesma coisa, entendeu? Então, por quê? Márcia, há suas especificidades. Cada caso é um caso. Você está nos relatando uma questão que precisou ser desenvolvida no que se refere à sua escuta. Isso é outra coisa. Eu estou falando assim, existe um comodismo. Não, existe. Né? Existe, mas eu estou falando. Mas, às vezes, porque eu só fui descobrir, eu estava fazendo pedagógico quando eu descobri que eu não conseguia ouvir. Mas, naquela época, quando eu descobri, também não foi fácil achar fono. Não. Entendeu? Naquela foi difícil. Época, eu entendo. Adriana? Oi? Eu concordo com você que existe um comodismo também, porque tem uma situação que, assim, eu vim de uma turma que... Só um minutinho, Rose. Tá. Só para concluir. Márcia, eu entendi o que você disse perfeitamente. Eu conheço vários casos, tenho amigos, inclusive, tá, que fizeram descobertas já na fase adulta. Não só no que se refere à fala, à escrita, mas principalmente à fala, né? Mas também até alguns CIDs, como, por exemplo, eu tenho amigos que se descobriram com TDAH, TD agora, porque naquela época... Então, assim, ok, maravilha! Quando a Márcia conta para a Adriana que já adulta, lá na frente, ela identificou isso e foi buscar meios para
resolver, é disso que eu estou falando. Assim, percebeu? Existe. O que eu posso fazer para melhorar? Ninguém está falando aqui que não vai errar nunca. Eu também vou errar várias vezes. A gente vai errar a vida inteira porque nós somos humanos. Nós não somos aqui, os diplomatas que sairão... Não é isso, não é disso que eu estou falando. E aí, eu vou dar a palavra para a Rose, mas eu estou falando de um comodismo que existe, onde a gente pode, sim, se nos é oferecido uma formação, se nos é dada uma oportunidade, por que a gente não pode desejar o melhor? Se seremos nós que estaremos à frente de 30, 40, 50 crianças. Entendeu? É para isso que eu estou chamando a atenção aqui. Oi, Rosemary, pode falar. Bom, eu não quero nem assim, julgar, eu não sei se é acomodismo, não sei o que é, mas eu sei que é uma coisa que me deixou muito constrangida. Eu vim de uma turma que é pedagogia, a maioria aluna, né? Tem uma aluna que falava direto problema, e assim, ninguém tinha coragem de falar com ela. Até, inclusive, eu também não tive coragem de falar, mas era uma coisa assim que, poxa... Mas aí... Então, trabalho e tal, falando... Aí a gente tem que problema, entender, fica assim, estranho. Fica estranho, mas será que ela fala? Existem mas eu não duas tive situações. coragem de falar nada, não. Não. Mas existem as pessoas que falam porque ainda hoje não conseguiram resolver isso. E é, sim, uma questão como, por exemplo, da Márcia, ou uma questão auditiva, e isso repercutiu, isso deu desdobramentos desfavoráveis. Mas existe, tá? As duas situações. Existe aquele que tem essa questão para ser resolvida, entendeu? Mas existe também o comodismo. Existem outras questões. A pessoa ainda trabalha em escola. Aí assim... Trabalha em escola. Então, eu falei, meu Deus, alguém tem que avisar essa criatura, mas eu não tive coragem, não, porque justamente da pessoa assim, se sentir ofendida, sabe? Se sentir toda uma vida. É uma coisa delicada, mas, poxa, eu ficava morrendo de pena, assim. Falei, caramba, cara, porque ela fala isso na escola, tal, o que as outras pessoas devem falar dela, tal, mas ninguém. É porque a gente se coloca no lugar da pessoa, porque outras pessoas... outras pessoas, sem saber o que ela está passando, que pode ser até uma questão na dicção... Gente, eu tenho amigos no pós-doc que trocam hoje R pelo L. E é problema na dicção. É um problema que não falar, mas entendeu? Assim, acho que tinha que ser com jeitinho, tal, ou eu não sei se ela ia pensar que eu estava querendo ensinar, que eu estava sendo arrogante, aí para evitar conflito. Se ela é uma pessoa... quieta, mas eu fiquei com muita pena dela, assim, da situação. Se ela é uma pessoa muito próxima, íntima, aí eu chegaria, eu e ela sozinha, porque se ela reclamar, se ela chorar, eu não estou constrangendo, certo? Se é uma pessoa muito próxima, eu chegaria e falaria assim, ô fulano, me diz uma coisa, uma curiosidade minha, né? Eu percebo que quando você pronuncia a palavra tal, há uma troca ali. Você já percebeu isso, sabe? Um jeito, para ver se a pessoa reflete, ou se a pessoa acredita que... Tem gente que acredita que fala certo, né? Mas até por uma questão auditiva, ela não percebe. Então, Rosemary, resumindo isso, existem problemas e problemas, mas o que eu estava falando para a turma aqui, né, é o seguinte, como universitários, o que a gente não pode permitir é não querer sair da zona de conforto, você está entendendo? A gente tem, sim, que ser movido por uma inquietude de estar buscando... Vamos lá, no início da aula, quando Poliana trouxe aquelas problemáticas da turma, por quê? Porque ela está preocupada e ela quer que as situações sejam resolvidas. Ela não quer que essas burocracias... Perfeito? Então,
eu também entendo que, como nós estamos, né, numa graduação, né, onde a gente discute o tempo todo, né, a gente fala de educação brasileira, vocês daqui a pouco estarão substituindo, né, o nosso trabalho, vocês estarão em nossos lugares, vocês estarão à frente, estarão palestrando. Então, assim, é sempre assim, daqui para frente, o que eu posso? Como eu posso? É uma questão que eu percebo, vou dar um exemplo, como vocês falaram, eu tenho um problema na fala, poxa, isso te incomoda? Tem como resolver? Tem como procurar uma fono? Imagina a Márcia falou da fono, hoje fono está aí, mas naquela época, fono... Oi, Jéssica. Professora, tem um livro muito bom chamado Preconceito Linguístico, é Carlos Bagno, e ele explica o porquê de vários vícios, das pessoas falarem problema. O carioca fala muito fazendo, comendo, indo. É um vício, a gente faz isso sem sentir, né? Tem que se policiar. E aí você vai começando a entender esses processos. E é como lidar, igual você estava falando, com essas situações, né, que a gente enfrenta. Porque muitas vezes as pessoas nem percebem que elas estão fazendo isso. Né? E também não escutam o retorno. No caso, você está falando problema, eu estou falando problema, mas a pessoa não se liga nisso, porque não faz parte do que é importante para ela. Exato. E esse livro é muito bom. Eu acho que a gente tinha que... Eu tenho em casa, né? Mas quem não tem, poderia dar uma lida, porque ele é esclarecedor. Quem é o autor, Jéssica? É Carlos Bagno. Deixa eu pegar aqui, peraí. Não, é porque eu acho que eu já li alguma coisa. Pelo que você está me dizendo aí, eu não tenho o livro, mas eu devo ter alguma cópia, alguma coisa com PDF, porque minha familiar, assim, pela maneira que você está... Eu acho que ele já tem para baixar. Então acho bacana, gente. Acho que a Jéssica pode compartilhar. E eu acho que é isso aí, entendeu? Agora, Jéssica, cá para nós, né? Essa questão aí do... isso aí todos nós. Fazendo, vira e mexe no meio da fala, vai sair sim. O meu filho, ele faz muito isso, mas tem um porquê. Isso vem carregado de... histórico, né? Cultural nosso. Claro. Aí eu falo com ele, repete, Guilherme, aí ele vai e repete, fazendo, mãe. Mas é o dia inteiro nisso, eu vou atrás dele falando. Acredito. Tá certa. Porque é aquilo, né? Professora. Por mais que você reconheça que há uma história, como eu falei também, cada um de nós aqui, nossas famílias, né? 90% aqui conviveu num contexto com ou todos pronunciando palavras incorretamente, ou parte da família. Gente, isso faz parte da sociedade. Agora, eu penso que o nosso papel na educação é prosperar, certo? Mas aí vem todo um respeito, como eu falei. Vem aí, ó, a indicação que a colega está dando desse livro. Acho que vale a pena, sim. Jéssica, põe um nomezinho no chat, por gentileza. Quem me chamou, gente? Foi a professora Jamile. Oi, Jamile. Não, que eu ia falar que o meu primo, quando ele casou com uma menina que não morava no Rio, né? Aí eles casaram e vieram morar aqui. Aí, quando ela queria falar aonde, ela não sabia falar aonde. Ela falava na onde. Aí, de tanto que a gente ficou, não é na onde, é aonde. Aí ela aprendeu a falar aonde. Mas todo mundo da família dela fala dessa forma, na onde. Aí já é outra... quer dizer, aí a gente já está até ampliando. Eu estou amando isso, porque a gente... É engraçado, eu comecei aqui falando do quanto é importante a gente se permitir aprender, progredir, prosperar, né? Já que a gente estuda, já que a gente está nessa busca. Mas olha onde a gente já veio parar, né? Quer dizer, isso aí já tem a ver com a localização, onde a pessoa mora, a questão contextual, os vícios, como a colega falou. Aí já não já é outra história, né? Já é a região onde a pessoa mora. Mas eu estou gostando desse diálogo. Eu, quando era adolescente, que foi ontem, meus parentes de Brasília, meus parentes de Brasília me sacaneavam muito,
porque eu falava muito cá de quê. Eles vinham passar férias aqui em Maricá, aí falava assim, alguma situação, eu falei, cá de quê? Aí ele falou assim, cá de quê? Cá de cana. Aí ficava me sacaneando. Aí eu falava assim, ai, que sacanagem, né? Fica me sacaneando, eu tô falando direito. Aí depois que eu fui começar a prestar atenção, que em vez de eu falar por causa de quê, eu falava cá de quê. Mineirinho, Mineiro que fala assim. Linguagem de mineiro. Mineiro que fala assim, emenda tudo. Poliana. Oi. O meu filho agora de 5 anos, por causa desse tal de Free Fire, ele fica cá comigo. Vem cá comigo, toda hora. Toda hora ele fica cá comigo. Eu falo, menino, você tá falando com quem? Quando eu vou ver, tá no jogo. Mas eu não sei de onde que ele tirou cá comigo. É toda hora. Cá comigo, vem, me segue, cá comigo. Mas esses desenhos, essas coisas, eles falam assim também. Eu corrijo as minhas filhas direto. Aline, Ela fala. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou 5 anos e o meu vai para cima. Esse Free Fire aí não é aquele que é pesadinho, né? É a única maneira dele ficar quieto. Jesus. Não, depois nós vamos conversar no privado. Depois. Isso não é assunto para agora. Não vou nem entrar nesse quesito. Gente, essa tirinha aqui, né? Vocês viram? Quero ser desenhista de arte rupestre. Já falei que isso não dá dinheiro, garoto. Vou arrumar um emprego de verdade para você. Foi para a fábrica. Ai, gente do céu. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tá tudo bem, gente? Cansei muito vocês. Eu tenho que agilizar um pouco, porque como a parte mais teórica, eu não vou fazer outra parte que eu faria, lógico, não vai dar tempo, até porque a gente iniciou a aula com essas questões aí, mas eu vou deixar um texto para vocês, tá? Tem uma ordem na ementa, no cronograma, mas como a gente está voltando para o presencial, eu já estou até revendo essa ordem. Então, como conversamos na primeira aula sobre a alfabetização, chegamos a discutir, né? Existe uma metodologia correta, e aí vocês trouxeram a bagagem de vocês da disciplina anterior, e também o que vocês entendem, né? E hoje a gente foi lá, né, ver um pouquinho que isso tudo um dia era desenho, os registros, os mais favorecidos, a desigualdade desde sempre, né? E agora eu vou me aproximar em uma parte que ela está mais próxima da gente, sabe? Já que a gente está falando de alfabetização. Então, eu vou deixar um textinho para vocês, ele é curtinho, na verdade, eu vou deixar o resumo, não é nem um texto. Para vocês lerem, vou colocar na pasta já hoje, assim que eu acabar aqui, eu já vou colocar, que é sobre hipóteses de escrita. Vou fazer uma pergunta para vocês. Além dos colegas que já alfabetizam, ou que já estão em sala de aula há algum tempo, né? Que provavelmente conhecem, todo mundo aqui já ouviu falar, os outros colegas já ouviram falar nas hipóteses de escrita? Hipóteses da escrita? As fases onde as crianças se encontram. Por exemplo, essa criança se encontra na fase silábico-alfabética. Sim. Ótimo, ótimo. Vocês aprofundaram? Não, eu não. Não tiveram, então. Tivemos uma pincelada com a professora. Só pincelada mesmo. Beleza. Tipo, existem tantas fases, não é isso? Sim. Maravilha. As fases são essas, até porque a disciplina já tinha outro direcionamento. Maravilha. Exatamente. Ótimo. Vou deixar uma folhinha para vocês. Um documento, deve ter três páginas sobre as hipóteses. Quero que vocês leiam com atenção. Quero que todos leiam, tá, gente? Não é um artigo, e ainda que fosse, mas eu quero que todos leiam
E a gente inicia a semana que vem com essa discussão, tá? E sobre essa temática. E a partir dela, a gente vai ter uma primeira proposta prática mais para frente. Tá bom? E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Quero agradecer. Torço para que vocês consigam resolver aí as demandas que foram mencionadas no início da aula. E estou aqui para o que der e vier. Tá bom, gente? Mas cansei muito hoje. Deu para passar? Foi bom. Não, foi ótimo. Tá bom. Porque essa parte teórica... Foi ótimo, professor. Eu tentei acelerar um pouco. Só não esquece a chamada, tá, professora? Claro que não, já está na mão, é agora. Vamos lá. Está pensando o quê? Cavalcante está ligado. Cavalcante. Aline. Presente. Ana Paula. André Cristina. Beatriz. Presente. Carol. Professora. Oi? Oi? Oi, Jéssica. A Andréia estava aí. Sim, coloquei. Obrigada. Kátia. Cláudia. Presente, professor. Cavalcante. Presente, professor. Daiana Cristina. Presente. Daiane. Presente. Daniela Goulart. Diana. Elisiane. Estou aqui, professora. Tá. Elisiane está aí? Érica Mataruna. A Érica entrou em contato comigo. Érica de... Oi? Presente, professora. Eu estou aqui, é porque quando eu vou mexer aqui no microfone... Eu falei atrás. Olha só, Jéssica falou que você... Eu vi, Jéssica, obrigada. Hein, Andréia? Andréia, Jéssica falou que você estava presente, mas é claro que eu dei falta, né, meu bem? Olha, a gente vai ter que conversar pessoalmente sobre isso. E o pior é que vai ser possível, né? Fala. Já. Brincadeira. Obrigada. Fernanda. Gabi. Ica. Ica tá aí? Não, professora. Ica está de luto. Ai, meu Deus. Ela perdeu um irmão, ela está de luto. Ai, Ela Jesus, tá que bem. situação. Jamile. Jéssica Presente. Mendonça. Presente. Isso. Aqui, André, outra que não está aí. Está faltando direto essa tal de Jéssica Gomes. Um absurdo. Ah, é, né? Juliana Machon. Lavínia. Lavínia está aí? Nem Ju Machon, né? Luana. Poxa, chamei Luana no início para dar os parabéns. Acho que a internet dela caiu. Luci. Estou aqui, professora. Presente. Bem. Bom. Não, aqui não entra. Pamela. Eu, professora. Patrícia. Estou aqui, professora. Poli. Oi. Rafa. Eu. Raia. Rafa. Oi. Que isso, hein? Arrasou. Respondeu prontamente, igual Não, e do início ao fim. Não, estou feliz. Está Gostei. presente ela, professora. Muito bom. Não, uma hora ou outra tem que estar, né? Ai, meu Deus. Pô, Rafael, por favor, né? Me deixa comemorar, hein? Rayane. Rosiane. A Jéssica acaba. Rosiane. Rosemary. Presente. Verônica. Presente. Quem eu não chamei? Ótimo. Meus amores, gratidão. Oi. Deixa eu falar rapidinho. A questão dos alunos, que isso aí também foi falado com Mariné, a questão dos alunos, questão de falta, né? Porque a Mariné estava falando para todo mundo prestar atenção nas faltas. E eu sei que tem alguns alunos que não entraram
Para uma, até hoje eu falei, ó, informa os professores por quê, para não ficarem com faltas. Acredito que vocês, né, estejam dando falta, né? Estamos dando sim, Poliana. São as orientações, né? Claro, tem alunos que estão... Vou dar um exemplo, não é o caso dessa turma. Ah, ficou doente, tem um atestado, manda foto, a falta, mas assim, a gente está colocando falta sim. Aí o aluno tem que entrar em contato, falar com o professor, com a coordenação, entendeu, Poli? Porque, enfim, a gente sabe como é, né? Porque depois eu vou ter que conversar também com cada professor, porque como a gente vai entrar em estágio de EJA, a gente vai ter que, uma vez ou 2 vezes por semana, pegar sempre a aula de alguém. Ah, não, entendeu? meu amor, aí a gente já sabe, é só vocês avisarem. Aconteceu isso no período anterior também, na outra turma. Tá. Isso aí é uma pergunta que eu fiquei cafifada, essa história. Como é que podemos fazer estágio e ficar perdendo aula? Márcia, meu amor, olha. Mas tem que fazer. Eu fiquei cafifada para ela com hoje de isso, manhã. entendeu? Já expliquei como funciona. Ela está dando soco no Mas lugar. é uma coisa que eu não entendo, porque se o professor vai dar conteúdo, você vai pegar depois, mas, por exemplo, vai voltar, tudo bem, online, tudo bem, mas presencial, você vai ficar a ver na vida. Para de drama, vai dar tudo certo. Começa a reclamar. Márcia, bem-vindo à vida de universitário. Filha, é isso aí. É isso aí. Minha filha, eu sei que é aniversário. Ó, vou falar uma coisa. Vai dar tudo certo. Vai ser assim, ó. Poliana, antes da aula, vai me mandar uma mensagem. Professora, hoje 5 alunos estarão ausentes da sua aula porque estarão no estágio ou na minha aula. Vocês têm que avisar. O representante sempre avisa, né? Ao professor que tais não estarão, mas isso não quer dizer que o aluno depois não vai ter que estudar o conteúdo, né, gente? Faz parte. Como disseram vocês. Não, por isso que eu estou falando, que eu acho que isso aí que não está batendo. Você vai dar falta, professora? Não, se o aluno estiver, né, como é que se diz? No estágio, eu não dou falta. Eu vou... Adriano, espera aí só um minuto. Para mim, o correto Só um minuto, para mim Márcia. era... Só um minuto. Eu vou registrar na minha planilha que o aluno não esteve na aula, como falta, sim, mas essa falta não é contada quando faz o somatório, não. Ele não entra como faltoso por causa... Entendeu? Ah, não vai levar falta. Eu só coloco para o meu entendimento de professora para eu não me perder depois. Mas essa falta é abonada, porque ele está no estágio, o estágio é da faculdade. Entendeu? Mas, assim, o que eu estou te falando, por exemplo, você aqui gosta, às vezes, até de trabalhos assim, né, que a gente reúne o grupo, aí, quer dizer, você não pode estar lá presente, está no estágio, né? Aí eu penso que, se a pessoa está fazendo o estágio, a universidade ela tem que priorizar também uma hora aí, de pelo menos um dia, o aluno reduzir, a disciplina tem que ser reduzida para que o aluno não perca. Vai estar não vai levar falta, mas ele está perdendo conteúdo, aquele momento de estar com o professor e com a turma. Márcia, não tem lógica isso. Eu estou falando porque está gravado, hein? Sim, sim. Vai ter 25 alunos assistindo aula e 5 alunos no estágio. Aí os 25 vão parar de estudar porque os 5 estão no estágio. Não, olha, eu vou falar uma coisa, Márcia, eu tô te entendendo, mas isso não acontece em lugar nenhum, não, meu bem. É sempre assim. É sempre assim. Quando o curso é noturno e tem que fazer na EJA, ou também, às vezes, vou falar, universidade pública, né? Às vezes o aluno estuda ali o dia e só conseguiu estágio na escola pela manhã, e não tem jeito. Sempre fica aí uma lacuna, entendeu? Faz parte mesmo. Aquela frase, Márcia, você que lute. É assim, Márcia. Que lute mesmo. É isso aí. Atrás do seu prejuízo. Vamos correr atrás. Se vira nos 30. Isso, meus amores. Olha, muito obrigada. Boa noite. Valeu, professora. Descansem, fiquem com Deus. Cavalcante, na próxima aula você pode falar bastante. Boa noite. Vamos programar. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por tudo aí, pela conversa. Sigamos. Semana que vem tem mais, tá? Beijo, professora. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.